Ela estava limpando o banheiro quando ouviu a noiva sussurrando para as amigas. Quando o coração dele parar, eu fico com tudo. Rosa gelou. O casamento do século escondia um segredo mortal. Rosa Pereira acordou com um aperto no peito que não conseguia explicar. Sabia que seria um dia puxado no Palacete Cristal, mas aquela sensação estranha a incomodava desde a noite anterior. Vestiu o uniforme azul marinho e saiu de casa carregando os produtos de limpeza, sem imaginar que sua vida mudaria para sempre naquele dia. Chegou cedo ao local do casamento do século. Isabela Monteiro, filha de empresário milionário, se casaria com Eduardo Salvatore, herdeiro de uma das famílias mais poderosas da região. Rosa já tinha limpado várias festas de rico, mas nunca uma com tanto luxo envolvido. Rosa, ainda bem que chegou. Márcia, a coordenadora, correu ao seu encontro. A noiva está super estressada. Preciso que deixe tudo impecável, principalmente o quarto dela. Rosa começou pelo salão principal, observando a montagem da decoração mais cara que já tinha visto. Flores importadas, tecidos europeus, louças de porcelana que custavam uma fortuna. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas gastavam em uma festa o que ela não via na vida toda. Subiu para a suíte da noiva e bateu na porta. "Entre logo, não tenho tempo a perder", gritou uma voz irritada do outro lado. Rosa se deparou com Isabela Monteiro pela primeira vez. Era realmente linda como as fotos dos jornais. Cabelos loiros perfeitamente escovados, pele impecável, corpo esbelto envolvido em roupão de seda. Mas os olhos eram frios, calculistas, como se avaliassem o valor de tudo ao redor. "Você deve ser a faxineira." Isabela nem olhou direito para Rosa, ocupada mexendo no celular. "Limpe rapidamente e saia. Não quero ninguém atrapalhando." Rosa começou o trabalho em silêncio, organizando produtos de beleza espalhados, limpando o chão de mármore, arrumando roupas jogadas pela suíte. Enquanto trabalhava, escutava Isabela falando ao telefone, a voz mudando dependendo de quem atendia. Doce com pessoas importantes, seca com funcionários. "O Eduardo já chegou?" Isabela perguntou para alguém. "Ótimo. Espero que esteja animado. Hoje é o dia mais importante da vida dele, mesmo que ele não saiba disso ainda." Rosa se escondeu atrás da porta do closet, continuando a organizar as roupas enquanto escutava a conversa. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Letícia, a irmã mais nova de Isabela, franzindo a testa. "Meninas, vocês sabem que meu pai perdeu quase tudo naqueles investimentos com o governo." Isabela se aproximou delas, baixando a voz e olhando ao redor nervosamente. "Estamos quase na falência. Ninguém pode saber disso." Rosa parou de respirar, grudada atrás da porta. A situação era mais desesperadora do que imaginara. "Mas Isa, isso não justifica." Helena começou. "Justifica sim." Isabela a cortou. "O Eduardo tem uma condição cardíaca grave que só o Dr. Silva, médico da família, conhece. Cardiomiopatia dilatada. O coração dele pode parar a qualquer momento, principalmente com estresse." "Meu Deus, Isabela!" Letícia cobriu a boca, horrorizada. "Quando ele partir naturalmente, eu herdo tudo." "Mas..." Isabela pausou dramaticamente. "Se eu acelerar o processo com algumas emoções fortes, viagens cansativas, noites intensas, ninguém vai suspeitar. Vão achar que foi o amor que o matou." As mulheres ficaram em silêncio, processando a confissão devastadora. Rosa sentia as pernas tremendo, o coração disparado. "Mas Isa..." Camila sussurrou. "Isso é inteligente." Isabela cortou. "É inteligente. Eu vou ser a viúva perfeita. Vou chorar nas entrevistas. Vou honrar a memória dele. E vou ser muito, muito rica." Naquele momento, Eduardo Salvatore apareceu na porta da suíte. Rosa o reconheceu das fotos dos jornais. Era bonito, com um sorriso genuíno que contrastava completamente com a frieza da noiva. Aproximou-se para beijar Isabela, mas ela se afastou rapidamente. "Cuidado com a maquiagem, ainda não terminei de me arrumar." Continuou mexendo no celular, mal olhando para ele. Eduardo riu, mas Rosa percebeu tristeza no olhar dele. "Desculpa, só queria ver como você está. Nervosa?" "Por que estaria nervosa? Tudo está perfeito, como sempre." Isabela finalmente olhou para ele, mas foi um olhar avaliativo, frio.
Estou um pouco nervoso, Eduardo admitiu, sentando numa poltrona. É uma decisão grande, para o resto da vida. Isabela deu uma risadinha que soou estranha, quase maldosa. Eduardo, você sempre foi dramático demais. É só um casamento. As pessoas fazem isso todo dia. Rosa parou de limpar por um segundo, surpresa com a frieza da resposta. Ela mesma tinha sido noiva uma vez e lembrava perfeitamente da emoção, do nervosismo gostoso, da felicidade. O que Isabela demonstrava não parecia nada com isso. Só um casamento? Eduardo repetiu, claramente confuso. Isabela, vamos passar o resto da vida juntos, formar uma família, construir uma vida a dois? Como pode ser só um casamento? Para, Eduardo. Você sabe que não sou do tipo romântico. Estou aqui porque faz sentido para nós dois. Você ganha uma esposa linda e eu ganho estabilidade. Todo mundo sai ganhando. Rosa sentiu o coração apertar. Conhecia bem relações por conveniência, mas nunca tinha visto alguém ser tão friamente calculista no dia do próprio casamento. Eduardo parecia genuinamente apaixonado, enquanto Isabela tratava tudo como negócio. Estabilidade? Eduardo se levantou confuso. Isabela, você tem mais dinheiro que eu. Sua família tem mais que a minha. Que estabilidade está procurando? Querido, você é tão ingênuo às vezes. Isabela foi até o closet, deixando Eduardo sozinho. O dinheiro do meu pai não é meu. Quando casar com você, vou ter acesso ao patrimônio da sua família também. É matemática simples. Rosa engoliu em seco. Tinha ouvido conversas estranhas ao longo dos anos, mas aquilo estava passando dos limites. Eduardo ficou parado, processando o que ouviu, antes de seguir Isabela. Espera aí, está dizendo que vai casar comigo por dinheiro? Estou sendo prática. A voz de Isabela vinha abafada do closet. Amor é coisa de filme, Eduardo. Na vida real, as pessoas se casam por compatibilidade, por vantagens mútuas, por segurança. Mas eu te amo, Isabela, e achei que você me amasse também. Uma gargalhada sarcástica saiu do closet. Amor, amor, amor. Você parece um adolescente. Claro que gosto de você, Eduardo. É bonito, educado, vem de boa família. Mas amor, por favor. Eduardo saiu do closet pálido como fantasma e passou direto por Rosa sem vê-la. Ela ouviu os passos dele descendo a escada, rápidos e pesados, de alguém tentando fugir de uma realidade dolorosa demais. Isabela voltou carregando um vestido de noiva bordado com milhares de pérolas e cristais. Era realmente lindo, mas vendo a mulher que o usaria, Rosa achou que toda aquela beleza era desperdiçada. Homens são tão dramáticos, Isabela murmurou, jogando o vestido na cama. Espero que ele não faça uma cena na frente dos convidados. Rosa terminou a limpeza em silêncio, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora. Tinha visto muita coisa ruim na vida, passado por sua própria cota de sofrimento, mas nunca presenciou alguém sendo tão cruel de forma tão casual. Eduardo parecia um homem bom, genuíno, apaixonado. Não merecia ser tratado como meio para um fim. Ao sair da suíte, ouviu Isabela falando ao telefone novamente. Sim, mãe, tudo caminha perfeitamente. O Eduardo está emotivo hoje, mas isso vai passar. Homens sempre ficam sentimentais em dias importantes. Rosa desceu sentindo o peso daquela conversa no peito. Passou o resto da manhã limpando outros ambientes, organizando cadeiras, mas sua mente continuava voltando para a frieza de Isabela. Mais tarde, viu Eduardo sentado sozinho no jardim, cabeça entre as mãos, claramente abalado. Parte dela queria ir até lá, oferecer conforto, mas sabia qual era seu lugar naquele mundo. Era funcionária, invisível, sem voz. O movimento aumentou drasticamente depois do almoço. Chegaram fotógrafo, videomaker, equipe de maquiagem, músicos, celebrante, organizadores. Rosa corria de um lado para outro, limpando pegadas, recolhendo copos, garantindo que tudo estivesse perfeito. Presenciou uma cena que a incomodou ainda mais. Isabela gritando com uma florista porque as flores da entrada não estavam do tom exato que pediu. Vocês são incompetentes. Pedi rosa bebê, não rosa salmão. Acham que não sei a diferença? Berrava, o rosto vermelho. Troquem todas agora, ou não recebem nada. A florista, uma senhora, estava quase chorando. Senhora Isabela,
São mais de 1000 flores na entrada. Não temos tempo para trocar tudo antes da cerimônia. Então deviam ter feito certo da primeira vez? Isabela jogou o buquê no chão, espalhando pétalas. Não vou aceitar nada menos que a perfeição no meu casamento. Rosa correu para ajudar a florista a recolher as flores, e quando se abaixou perto da mulher, ouviu ela sussurrando entre lágrimas. 20 anos fazendo casamentos e nunca viu uma noiva tão cruel. Naquele momento, Rosa teve certeza de que algo estava muito errado. Não era apenas frieza ou interesse pelo dinheiro. Era algo mais profundo, mais perigoso. E Eduardo, inocente e apaixonado, caminhava direto para uma armadilha. O problema era que Rosa não fazia ideia de como uma faxineira da periferia poderia impedir o casamento do século. Rosa permaneceu escondida no closet, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todas iam ouvir. As palavras de Isabela ecoavam na sua mente como um pesadelo. Eduardo tinha uma condição cardíaca grave, e ela planejava se aproveitar disso para herdar toda a fortuna da família. Isabela, isso é monstruoso, sussurrou Helena, a madrinha mais velha, com lágrimas nos olhos. O Eduardo confia em você. Ele te ama de verdade. E é exatamente por isso que vai funcionar. Isabela respondeu friamente, retocando o batom no espelho. Ele está tão apaixonado que nem desconfia. Os médicos disseram que o estresse pode acelerar o processo. Imaginem só, uma lua de mel emocionante, noites longas, aventuras pelo mundo todo. Camila cobriu a boca, horrorizada. Você está planejando... Não estou planejando nada além de ser uma esposa dedicada. Isabela sorriu de forma sinistra. Se o coração dele não aguentar toda essa felicidade, não é culpa minha, né? Rosa sentia náusea subindo pela garganta. Aquela mulher estava literalmente planejando levar Eduardo à exaustão. Era um plano diabólico disfarçado de amor conjugal. Isa, pelo amor de Deus. Letícia, a irmã, estava pálida. Você não pode estar falando sério. É o Eduardo. Vocês cresceram juntos. Exatamente por isso que sei como manipulá-lo. Isabela riu baixinho. Ele sempre foi sensível demais, emocional demais. O médico da família Salvatore me contou tudo em segredo semanas atrás. Disse que Eduardo tem no máximo 2 anos, mas que com cuidados pode viver mais. Bem, eu não pretendo ter tanto cuidado assim. As 3 mulheres se entreolharam em choque total. Rosa podia ver Camila balançando a cabeça, recusando-se a acreditar no que ouvia. Helena tinha as mãos tremendo, claramente abalada com a revelação. E se descobrirem? Helena perguntou com voz trêmula. Como? Isabela se virou para elas com um sorriso confiante. Eu vou ser a viúva devastada, inconsolável. Vou criar uma fundação em nome dele. Vou fazer trabalho social. Vou ser a face da dor e do luto. Ninguém jamais vai suspeitar que a esposa amorosa teve qualquer responsabilidade. Rosa precisava sair dali antes que fosse descoberta, mas suas pernas pareciam coladas no chão. O que tinha acabado de ouvir era além de qualquer crueldade que imaginara existir. Suas próprias experiências com sofrimento pareciam pequenas perto daquela maldade calculada. Meninas, parem com essas caras, Isabela suspirou, irritada com a reação das amigas. Vocês sabem como é a minha situação. Meu pai perdeu metade da fortuna naqueles investimentos ruins. Preciso garantir meu futuro e Eduardo é a resposta perfeita. Rico, doente e apaixonado. É um presente dos céus. Mas tem outras formas de conseguir dinheiro. Letícia tentou argumentar ainda chocada. Você é inteligente, formada, pode trabalhar, pode recomeçar. Com quê? Isabela se virou e pela primeira vez Rosa viu lágrimas genuínas nos olhos dela. Você acha que eu não tentei? Que eu acordei um dia e decidi ser cruel? Perdi 3 empregos porque os homens só queriam me contratar para me assediar. Ninguém leva uma mulher bonita a sério no mundo dos negócios. As mulheres ficaram em silêncio, vendo um lado de Isabela que raramente mostrava. E quando o papai perdeu tudo, vocês sabem o que aconteceu? Os amigos de família sumiram. As pessoas que eu achava que me amavam só queriam estar perto do dinheiro. Isabela limpou as lágrimas rapidamente. Eduardo é diferente. Ele realmente me ama. E eu poderia amá-lo também, se tivesse tempo. Então por que não dar essa chance? Helena sussurrou.
Porque amor não paga dívidas. Amor não impede que percam nossa casa. E quando Eduardo partir, pelo menos eu vou poder honrar a memória dele cuidando da família que ele tanto ama. Rosa sentia o coração confuso. Aquela não era a vilã cruel que imaginara. Era uma mulher desesperada, tomando decisões terríveis por desespero. Camila se levantou bruscamente, não conseguindo mais ouvir aquilo. Isso está errado, Isa. Completamente errado. Você não pode fazer isso com ele. Não posso? Já estou fazendo. Em algumas horas vou ser a senhora Salvatore. E daí em diante é só questão de tempo. Isabela checou a maquiagem no espelho mais uma vez. Ele vai ser tão feliz nos últimos meses de vida. Vou mimá-lo. Vou levá-lo para viagens incríveis. Vou fazer com que ele se sinta o homem mais amado do mundo. E quando chegar a hora dele partir, eu vou chorar lágrimas sinceras de gratidão. Rosa finalmente conseguiu se mover e saiu silenciosamente do closet pela porta dos fundos, que dava para um corredor de serviço. Caminhava como numa névoa, tentando processar a conversa mais perturbadora que já ouvira na vida. Suas mãos tremiam descontroladamente, e ela sentia como se tivesse acabado de presenciar um crime sendo planejado. Desceu as escadas com pernas bambas e foi direto para a cozinha, onde se serviu um copo d'água. A água estava gelada, mas mesmo assim não conseguia parar de tremer. Precisava contar para alguém. Mas quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra a noiva do casamento do século? Quem daria ouvidos a uma mulher simples da periferia contra uma socialite rica e poderosa? Rosa, você está bem? Perguntou Márcia, a coordenadora, entrando na cozinha carregando uma lista quilométrica de tarefas. Está pálida como um fantasma. Estou bem, só um pouco cansada. Rosa tentou controlar a voz, mas sabia que não estava convincente. Vai melhorar quando essa loucura acabar. A noiva está cada vez mais exigente. Agora quer que troquemos todas as flores da mesa principal porque a cor não combina com a segunda opção de vestido dela. Como se alguém fosse notar essas diferenças sutis. Rosa assentiu ausente, a mente ainda processando cada palavra terrível da conversa que acabara de escutar. Como alguém podia ser tão fria, tão calculista com a vida de outra pessoa? Como alguém podia planejar a morte do próprio marido com tanta naturalidade? Eduardo apareceu na cozinha naquele momento procurando por um café. Estava visivelmente nervoso, passando a mão pelo cabelo repetidamente, o que Rosa agora sabia ser um sinal de que ele estava ansioso. Que ironia cruel! Ele estava nervoso por estar se casando com alguém que queria vê-lo morto. Com licença, ele disse polidamente para Rosa e Márcia, sempre educado mesmo em seu próprio dia especial. Vocês viram onde está o açúcar? Rosa o observou servindo o café, e seu coração se apertou de uma forma que não esperava. Ali estava um homem bom, honesto, completamente apaixonado, sem imaginar que sua futura esposa estava planejando sua morte. Ele parecia frágil naquele momento, não fisicamente, mas emocionalmente vulnerável, como alguém que estava entregando seu coração nas mãos erradas. Senhor Eduardo, Rosa se ouviu falando antes mesmo de pensar direito nas consequências. Sua consciência havia vencido o medo das represálias. Posso falar com o senhor um minutinho? Eduardo a olhou surpreso, mas sorriu gentilmente, daquele jeito genuíno que contrastava tanto com a falsidade de Isabela. Claro. Rosa, né? A Márcia já falou de você. Sempre elogia seu trabalho e sua dedicação. Márcia percebeu a tensão no ar e se retirou discretamente, deixando os dois sozinhos na cozinha. Rosa respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar tudo ou se meter numa confusão sem tamanho. Mas não conseguia ficar calada vendo aquele homem bom caminhar para uma armadilha mortal. Senhor Eduardo, o senhor tem certeza absoluta de que quer se casar com a senhora Isabela? Eduardo franziu a testa, claramente confuso com a pergunta direta vinda de alguém que mal conhecia. Por que pergunta isso? Aconteceu alguma coisa? Alguém disse alguma coisa? Rosa lutava contra si mesma, pesando as palavras. Podia estar arruinando sua própria vida, perdendo seu emprego, se metendo com pessoas poderosas que poderiam destruí-la. Mas não conseguia viver com o peso na consciência se ficasse calada. Eu ouvi uma conversa hoje cedo, entre a noiva e as madrinhas. Elas falaram coisas muito preocupantes sobre o senhor, coisas que me deixaram sem dormir.
Que tipo de coisas? Eduardo se aproximou, deixando o café de lado, o semblante ficando sério e preocupado. Elas mencionaram que o senhor tem problemas de saúde, problemas sérios no coração, e que ela sabe disso, que alguém contou para ela em segredo. O rosto de Eduardo empalideceu instantaneamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele colocou a xícara de café na bancada com mãos que agora tremiam visivelmente. Como elas sabem disso? Eu só contei para o Dr. Silva, meu médico da família há anos, e ele tem sigilo profissional. Nunca contaria para ninguém. Ela disse que o médico contou para ela em segredo, semanas atrás. E disse mais coisas, Sr. Eduardo. Coisas muito, muito ruins que me fizeram sentir enjoada. Eduardo se apoiou na bancada, claramente abalado com a revelação. Rosa podia ver que ele estava processando não apenas o que ela estava dizendo, mas as implicações por trás das palavras. Que coisas ruins, Rosa? Por favor, me conte tudo. Rosa olhou ao redor, certificando-se de que estavam realmente sozinhos. Sabia que dali em diante não havia mais volta. Ela disse que planeja não ter muito cuidado com sua saúde depois do casamento, que vai fazer com que o senhor se esforce demais, fique estressado, tenha uma vida muito intensa. Ela falou como se quisesse acelerar o processo. Acelerar que processo? Eduardo perguntou, mas Rosa podia ver nos olhos dele que já sabia exatamente a que processo ela se referia. Ela quer ficar com a herança, Sr. Eduardo. Disse que vai ser a viúva perfeita, que vai chorar, que vai fazer trabalho social, que ninguém vai suspeitar de nada. Ela está planejando sua morte como quem planeja uma viagem de férias. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos que pareceram eternos, processando cada palavra devastadora. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção e descrença. Você tem certeza absoluta do que ouviu, Rosa? Porque o que está me dizendo é monstruoso, eu sei. E tenho certeza absoluta, Sr. Eduardo. Ouvi cada palavra, cada detalhe do plano dela. Tenho filhos adultos, e se fosse um deles nessa situação, eu gostaria que alguém tivesse coragem de me avisar, mesmo correndo riscos. Eduardo passou as mãos pelo rosto, visivelmente destroçado. Rosa podia ver lágrimas se formando em seus olhos, e seu coração se partiu por aquele homem bom que estava descobrindo que a mulher que amava queria vê-lo morto. Meu Deus, eu confiei nela completamente. Contei sobre minha condição porque achei que ela merecia saber antes do casamento. Queria ser honesto, transparente. O senhor é um homem bom, íntegro, Rosa disse suavemente, tentando oferecer algum conforto. Não merece ser tratado como um meio para um fim. Ninguém merece isso. Mas como vou cancelar um casamento uma hora antes da cerimônia? 300 convidados, a imprensa, nossas famílias, todos os preparativos. Vai ser um escândalo enorme. Vou ser humilhado publicamente. Rosa se aproximou dele, falando com a sabedoria de quem já passou por muitas dificuldades na vida. Melhor um escândalo hoje, Sr. Eduardo, do que uma tragédia amanhã. Melhor ser humilhado vivo do que ser admirado morto. Eduardo a olhou com uma mistura de admiração e gratidão que ela nunca tinha visto em nenhum patrão. Por que está me contando isso, Rosa? Você sabe que pode se meter numa confusão séria. A Isabela tem poder, influência, é vingativa, pode arruinar sua vida. Porque é a coisa certa a fazer, simples assim. E porque o senhor merece ser amado de verdade, não ser usado por alguém que só quer seu dinheiro e está esperando o senhor morrer. Todo mundo merece amor verdadeiro na vida, rico ou pobre. Isabela apareceu na porta da cozinha naquele exato momento, como se tivesse um radar para situações inconvenientes. Estava absolutamente deslumbrante em seu vestido de noiva, mas Rosa agora conseguia ver a frieza por trás da beleza. Eduardo, te procurei por toda parte. Os primeiros convidados já estão chegando e precisamos tirar as fotos oficiais antes da cerimônia. Ela olhou de Eduardo para Rosa, e algo perigoso e predatório brilhou em seus olhos quando notou a expressão claramente perturbada no rosto do noivo. Era como se conseguisse farejar problemas a quilômetros de distância. Aconteceu alguma coisa aqui entre vocês dois? O silêncio na cozinha era tão pesado que Rosa podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Isabela estava ali, deslumbrante em seu vestido de noiva que custara uma fortuna, mas havia algo perigoso e predatório no brilho dos seus olhos,
enquanto observava Eduardo e Rosa com uma intensidade perturbadora. Nada demais. Eduardo respondeu, tentando manter a voz firme, mas Rosa percebia o tremor mal disfarçado. Rosa estava apenas me oferecendo um café antes da cerimônia. Isabela se aproximou devagar, cada passo calculado como um predador cercando sua presa. Seus olhos se alternavam entre Eduardo e Rosa, claramente tentando decifrar o que tinha acontecido ali. Que gentil da sua parte, Rosa. Mas agora preciso do meu noivo. Os convidados VIPs estão chegando e temos as fotos oficiais para tirar com o fotógrafo internacional. Rosa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Isabela pronunciou seu nome que soava como uma ameaça velada, uma promessa de problemas futuros. Claro, senhora. Com licença. Rosa tentou sair da cozinha discretamente, mas Isabela a segurou pelo braço com força suficiente para deixar marca. Na verdade, Rosa, você pode ficar um minutinho. Quero ter certeza de que não há nenhum mal-entendido por aqui. O aperto no braço de Rosa se intensificou. Às vezes, funcionários ouvem conversas pela metade e tiram conclusões completamente erradas sobre situações que não entendem. Eduardo olhou diretamente para Isabela, algo mudando em sua expressão. Que tipo de conversas você está se referindo, Isabela? Conversas íntimas de mulher, amor, coisas que homens não conseguem compreender completamente. Ela soltou o braço de Rosa, mas continuou encarando-a fixamente, como uma cobra prestes a atacar. Rosa, tenho certeza absoluta de que você entende perfeitamente a importância da discrição, não é? Especialmente quando se trabalha em eventos importantes como este. A ameaça era clara como cristal. Rosa engoliu em seco, mas manteve o olhar firme, se recusando a ser intimidada. Anos de trabalho pesado tinham lhe ensinado a não baixar a cabeça para quem tentava humilhá-la. Entendo perfeitamente, senhora. Ótimo, porque seria absolutamente terrível se alguém espalhasse boatos infundados e maldosos no dia mais importante da minha vida. Isabela sorriu, mas foi um sorriso gelado que não chegou aos olhos. Pessoas que espalham mentiras e causam problemas podem perder o emprego. E muito mais do que isso. Eduardo deu um passo firme à frente, se posicionando protetivamente entre Isabela e Rosa. Do que exatamente você está falando, Isabela? Que boatos, que mentiras. De lealdade, querido Eduardo. De saber quando guardar segredos íntimos que não dizem respeito a outras pessoas. Isabela beijou a bochecha de Eduardo com falsa ternura, mas seus olhos permaneceram cravados em Rosa como punhais. Algumas pessoas simplesmente não sabem quando devem ficar caladas e cuidar da própria vida. Naquele momento tenso, Helena, uma das madrinhas, apareceu na porta da cozinha com o rosto visivelmente perturbado e lágrimas nos olhos. Isabela, por favor, preciso falar com você urgentemente. É sobre nossa conversa de hoje cedo. O que foi agora, Helena? Isabela suspirou irritada, claramente incomodada com mais uma interrupção em um momento delicado. É sobre aquela conversa terrível que tivemos. Não consigo parar de pensar no que você disse sobre... Helena olhou nervosamente para Eduardo e Rosa, percebendo que tinha outras pessoas presentes. Podemos conversar em particular, longe de ouvidos indiscretos? Eduardo se virou lentamente para Helena, algo alertando em seus instintos. Que conversa foi essa, Helena? O sangue sumiu completamente do rosto de Helena. Ela percebeu imediatamente que tinha dito algo comprometedor, algo que não deveria ter mencionado na frente de Eduardo. Não era nada importante, Eduardo. Só conversas bobas de mulher nervosa. Helena! Eduardo disse com uma voz firme que Rosa nunca tinha ouvido dele usar. Que conversa terrível foi essa? Quero ouvir exatamente o que você tem a dizer. Isabela tentou intervir rapidamente, o pânico começando a aparecer por trás da máscara de controle. Eduardo, amor, são apenas conversas de nervosismo pré-casamento. Você sabe perfeitamente como nós mulheres ficamos ansiosas e dizemos besteiras. Não. Eduardo balançou a cabeça com determinação. Não são conversas bobas. Quero ouvir o que Helena tem a dizer. Agora. Helena olhava desesperadamente de Isabela para Eduardo, claramente dividida entre a lealdade à amiga de infância e sua própria consciência que estava gritando. As lágrimas começaram a escorrer mais intensamente por seu rosto.
borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Helena, não se atreva. Isabela falou baixo, mas com uma dureza e frieza que fez todos na cozinha se arrepiarem. Ela sabe sobre sua condição cardíaca, Eduardo. Helena sussurrou desesperadamente, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. E ela tem planos absolutamente terríveis para depois do casamento. Planos que me dão pesadelos. O mundo pareceu parar completamente. Eduardo ficou pálido como a parede. Rosa sentiu as pernas fraquejarem de alívio por ter uma testemunha. E Isabela mostrou sua verdadeira face pela primeira vez, sem máscaras ou disfarces. Sua idiota incompetente! Isabela gritou para Helena com uma fúria que distorceu completamente suas feições delicadas. Você arruinou absolutamente tudo, tudo. Arruinou o que exatamente, Isabela? Eduardo perguntou, sua voz saindo rouca e carregada de uma dor profunda. Arruinou qual plano secreto? Isabela percebeu que não havia mais volta, que as cartas estavam na mesa. A máscara de noiva apaixonada havia caído completamente, revelando a verdadeira personalidade por trás da beleza. Está bem. Querem saber a verdade nua e crua? A verdade é que você vai morrer mesmo, Eduardo. Com ou sem mim. Pelo menos comigo você morreria sendo amado e mimado. Amado? Eduardo deu uma risada amarga que ecoou pela cozinha. Você chama essa frieza calculista de amor? Eu chamo isso de realidade, Eduardo. Isabela berrou, perdendo completamente o controle. Você tem 2 anos de vida, no máximo. O que você esperava de mim? Que eu ficasse aqui sendo sua enfermeira particular até você definhar lentamente? Pelo menos do meu jeito você morreria completamente feliz e realizado. Rosa nunca tinha presenciado tanta crueldade e frieza numa pessoa. Eduardo estava visivelmente destroçado, se apoiando na bancada da cozinha para não desabar no chão. E o dinheiro, Isabela? Eduardo perguntou com voz trêmula. No final das contas, era tudo sobre o dinheiro da minha família? Era sobre sobrevivência. Isabela retrucou sem nenhum remorso. Meu pai perdeu quase toda a fortuna da família naqueles investimentos desastrosos. Eu preciso de segurança financeira para o resto da vida. Você ia morrer de qualquer forma. Eu só ia acelerar um pouquinho o processo e garantir meu futuro confortável. Helena estava chorando abertamente, com soluços que balançavam todo o seu corpo. Isabela, isso que você está dizendo é absolutamente monstruoso. Como você pode falar da morte de uma pessoa assim? É prático e realista. Isabela retrucou com frieza. Vocês todas vivem num mundo de fantasia romântica. Eu vivo no mundo real, onde as pessoas inteligentes fazem exatamente o que precisam fazer para sobreviver e prosperar. Eduardo se endireitou lentamente, e Rosa viu algo poderoso mudando profundamente em seus olhos. A dor devastadora estava sendo substituída por uma determinação férrea que ela não sabia que ele possuía. Sabe de uma coisa, Isabela? Você está absolutamente certa sobre uma coisa importante. Eu vou morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Todos nós vamos morrer eventualmente, mas prefiro morrer sozinho e com toda a minha dignidade intacta do que viver um único minuto que seja ao lado de alguém tão cruel e calculista como você. Você não pode cancelar o casamento agora, Isabela gritou, finalmente mostrando desespero. Os convidados importantes, a imprensa nacional, nossas famílias, o que todos vão dizer? Vai ser um escândalo internacional. Vão dizer a verdade absoluta, Eduardo respondeu com uma calma que impressionou Rosa. Que descobri quem você realmente é por trás da máscara antes que fosse tarde demais para escapar. Isabela se virou para Rosa com uma fúria assassina brilhando perigosamente nos olhos. Isso tudo é culpa exclusivamente sua intrometida miserável. Você destruiu completamente minha vida. Não. Eduardo interveio firmemente, se posicionando na frente de Rosa como um escudo protetor. Quem destruiu sua vida foi você mesma, Isabela, com sua ganância desenfreada e sua frieza desumana. Rosa me salvou de um destino terrível. Salvou de quê? Isabela berrou como uma fera enjaulada. Você vai morrer exatamente do mesmo jeito. Sim, vou morrer um dia. Mas não vou morrer sendo usado e manipulado por alguém que não sente nada por mim, além de interesse financeiro. E talvez, se Deus quiser e permitir, eu encontre alguém que me ame verdadeiramente nos anos que me restam. Isabela estava completamente desesperada agora,
percebendo que tinha perdido tudo de uma vez. Eduardo, por favor, podemos conversar com calma. Posso mudar, posso ser completamente diferente, posso aprender a te amar de verdade. Não pode, Isabela, porque o problema não é apenas o que você fez ou planejou fazer. O problema é fundamentalmente quem você é como pessoa. Márcia apareceu na porta da cozinha naquele momento crítico, claramente preocupada e confusa. Desculpem interromper, mas os convidados estão perguntando insistentemente. A cerimônia deveria ter começado há 15 minutos. Eduardo olhou para Rosa com gratidão, depois para Helena com compreensão, e finalmente para Isabela com uma mistura de pena e repulsa. Márcia, por favor, anuncie formalmente aos convidados que o casamento foi cancelado. Eu vou falar pessoalmente com todos eles em alguns minutos para explicar a situação. Cancelado? Márcia olhou completamente confusa de um para outro. Mas por que motivo? Porque descobri que minha noiva não é absolutamente nada do que eu pensava que era. Isabela fez uma última tentativa desesperada. Eduardo, pense bem no que está fazendo. Você vai passar o resto da sua vida curta completamente sozinho. Comigo, pelo menos, teria companhia e conforto. Eduardo a olhou com uma expressão que misturava pena profunda e repulsa genuína. Prefiro 1000 vezes estar sozinho com minha dignidade intacta do que acompanhado de alguém que está literalmente esperando e planejando minha morte. Você vai se arrepender amargamente, Isabela gritou, enquanto Eduardo caminhava determinadamente em direção à porta. Ninguém no mundo vai querer se envolver com um homem condenado. Eduardo parou na soleira da porta e se virou uma última vez. Talvez você esteja certa, Isabela. Talvez ninguém me queira mesmo. Mas pelo menos eu saberei que qualquer pessoa que estiver ao meu lado estará lá por amor genuíno, não por interesse financeiro. Rosa observou Eduardo sair corajosamente para enfrentar 300 convidados ilustres com a notícia devastadora de que o casamento do século tinha sido cancelado na última hora. Seu coração se encheu de uma admiração profunda por aquele homem que escolheu a dignidade mesmo numa das situações mais humilhantes e expostas da vida. Isabela desmoronou numa cadeira, finalmente percebendo a magnitude real do que tinha perdido para sempre. Helena se aproximou dela timidamente, tentando oferecer algum tipo de conforto de amiga, mas Isabela a empurrou com violência. Saia daqui! Vocês destruíram tudo! Absolutamente tudo! Minha vida acabou. Rosa respirou fundo e tomou uma decisão corajosa. Caminhou até onde Isabela estava sentada e se abaixou para ficar exatamente na altura dos olhos dela, olhando diretamente para aquela mulher que tinha planos tão cruéis. Senhora Isabela, o senhor Eduardo é um homem maravilhoso que merecia ser amado de verdade. E a senhora perdeu a oportunidade da sua vida de conhecer o que é amor de verdade. Rosa acompanhou Eduardo até a entrada do salão principal, onde 300 convidados aguardavam ansiosamente o início da cerimônia mais esperada do ano. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo que estava prestes a presenciar, mas pela coragem extraordinária daquele homem que escolhera a verdade ao invés da conveniência. Senhor Eduardo, ela sussurrou antes dele entrar no salão. O senhor tem certeza de que quer fazer isso agora? Na frente de todos? Eduardo parou por um momento, olhando através da porta entreaberta para todos aqueles rostos expectantes. Empresários poderosos, políticos influentes, celebridades, jornalistas da imprensa nacional. Pessoas que tinham vindo de longe para testemunhar aquele que deveria ser o casamento do século. Rosa, se eu não fizer isso agora, nunca mais vou ter coragem. E essas pessoas merecem saber a verdade, mesmo que seja dolorosa. Ele respirou fundo. Algumas delas são verdadeiros amigos. Não posso mentir para eles. Eduardo entrou no salão com uma postura digna que impressionou Rosa. Caminhou até o altar onde o celebrante esperava, pegou o microfone e pediu a atenção de todos. O murmúrio cessou gradualmente, dando lugar a um silêncio expectante. Meus queridos amigos, família, convidados especiais que vieram de longe para estar aqui hoje. Eduardo começou, a voz firme apesar da situação. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês neste dia, que deveria ser especial. Rosa observava da porta,
vendo Isabela aparecer correndo no fundo do salão, ainda de vestido de noiva, com o rosto transtornado. Helena e Camila vinham logo atrás, tentando alcançá-la. Infelizmente, preciso comunicar que o casamento não acontecerá hoje. Descobri informações sobre minha noiva que tornam impossível seguir com esta união. Um burburinho imediato se espalhou pelo salão. Rosa viu jornalistas pegando blocos de notas, convidados se entreolhando confusos, familiares de ambos os lados claramente chocados. Eduardo, não! Isabela gritou do fundo do salão, correndo em direção ao altar. Você não pode fazer isso. Não pode me humilhar assim. Todos os olhares se voltaram para ela. Rosa nunca tinha visto alguém tão desesperada. O cabelo perfeito estava desalinhado, a maquiagem borrada pelas lágrimas, o vestido amassado da corrida. Isabela, por favor, não torne isso mais difícil do que já é, Eduardo disse no microfone, mantendo a compostura. Mais difícil? Isabela subiu no altar, tomando o microfone das mãos dele. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que Eduardo está doente. Ele tem problemas cardíacos graves e pode morrer a qualquer momento. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Rosa viu o choque nos rostos dos convidados, especialmente na família de Eduardo, que claramente não sabia da condição dele. Eduardo ficou pálido, mas manteve a dignidade. Sim, é verdade. Tenho uma condição cardíaca, mas não é por isso que estou cancelando o casamento. Então por quê? Gritou a mãe de Isabela, Dona Margarete, se levantando da primeira fileira. Por que está humilhando minha filha assim? Rosa viu Eduardo respirar fundo antes de responder. Sabia que ele estava prestes a expor tudo publicamente, porque descobri que Isabela sabia da minha suposta condição há semanas. E por que ela planejava usar essa informação para me levar à exaustão, esperando acelerar minha morte para herdar minha fortuna? O salão explodiu em exclamações de choque. Isabela ficou branca como o próprio vestido. Isso é mentira! Ela gritou no microfone. Eduardo está mentindo! Ele realmente está doente e não consegue aceitar. Não estou doente, Isabela. Eduardo disse calmamente. O laudo cardíaco era falso. Um teste para descobrir suas verdadeiras intenções. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Rosa viu o choque no rosto de Isabela transformar-se em algo muito mais complexo. Vergonha, alívio, raiva e desespero misturados. Você me enganou. Isabela sussurrou, a voz quebrando. Você ia me assassinar, Isabela. Eu apenas descobri antes que fosse tarde demais. Eu nunca faria isso! Isabela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu planejei coisas terríveis, mas quando chegasse a hora, não sei se conseguiria. Eu me odeio por ter pensado nisso. Rosa viu a verdade naquele desespero. Isabela havia planejado, mas talvez nunca conseguisse executar. Era ainda mais trágico. Uma mulher se destruindo por planos que talvez nem conseguisse cumprir. Não é mentira! Uma voz feminina ecoou do meio do salão. Helena se levantou, tremendo, mais determinada. Eu estava lá quando Isabela disse essas coisas. Ouvi cada palavra. Camila também se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também ouvi. Ela disse que ia fazer Eduardo se esforçar demais, que ia acelerar o processo. Eram as palavras exatas dela. Rosa sentiu seu peito se apertar, vendo as duas madrinhas tendo coragem de confirmar a verdade, mesmo sendo amigas de Isabela. Vocês são traidoras! Isabela berrou para elas. Como podem fazer isso comigo? Porque não conseguimos viver com esse peso na consciência. Helena respondeu, a voz embargada. O que você planejou é terrível demais para ficarmos caladas. O pai de Eduardo, Dr. Antônio Salvatore, se levantou na primeira fileira, o rosto vermelho de raiva. Isabela, como você se atreve? Meu filho confiou em você. Ela mentiu para todos nós, disse Dona Clara, mãe de Eduardo, com lágrimas de decepção. Pensávamos que ela o amava. Isabela estava cercada agora, todos os olhares a condenando. Rosa havia se desesperar, procurando uma saída, uma forma de reverter a situação. Esperem! Tem alguém aqui que causou tudo isso. Isabela apontou diretamente para Rosa. Aquela faxineira, ela inventou essa história toda por inveja. Uma pobre miserável que não suporta ver pessoas felizes.
Rosa sentiu 300 pares de olhos se voltarem para ela. Seu primeiro instinto foi se esconder, fugir dali. Mas Eduardo estendeu a mão em sua direção. Rosa, por favor, venha aqui. Essas pessoas precisam conhecer a mulher que me salvou. Com as pernas tremendo, Rosa caminhou até o altar. Nunca em sua vida havia sido o centro das atenções de tantas pessoas importantes. Esta é Rosa Pereira, Eduardo anunciou. Uma mulher trabalhadora, honesta, que teve a coragem de me contar a verdade mesmo sabendo que podia perder o emprego ou coisa pior. Ela está mentindo, Isabela insistiu desesperada. É tudo invenção de uma empregada invejosa. Não é invenção, Rosa disse, pegando o microfone com mãos trêmulas. Sua voz soou pequena no início, mas foi ganhando força. Eu ouvi a conversa entre a senhora Isabela e as madrinhas. Ouvi ela dizer que o senhor Eduardo tinha poucos anos de vida e que ela ia acelerar o processo. Ouvi ela planejar ser a viúva perfeita para ficar com a herança. Por que deveríamos acreditar numa faxineira? Gritou Dona Margarete, mãe de Isabela. Porque ela não tem nada a ganhar contando essa verdade, respondeu uma voz masculina do meio do salão. Era Dr. Fernando, um dos médicos mais respeitados da cidade e amigo da família Salvatore. Pelo contrário, ela tem tudo a perder. Rosa viu aprovação nos rostos de muitos convidados. Pessoas que entendiam que alguém na posição dela não inventaria uma história tão grave sem motivo. Além do mais, continuou o Dr. Fernando, eu conheço Eduardo há anos. Ele não é homem de tomar decisões precipitadas. Se ele cancelou este casamento, é porque tem motivos muito sérios. Isabela estava perdendo o controle completamente. Vocês não entendem? Eu podia ter me casado com qualquer um. Escolhi Eduardo, cuidei dele, me dediquei a ele. Você se dedicou ao dinheiro dele, disse Letícia, a própria irmã de Isabela, se levantando com lágrimas nos olhos. Isa, eu te amo, mas o que você fez é imperdoável. Não posso mais te defender. A traição da própria irmã foi o golpe final para Isabela. Ela desabou ali mesmo, no altar, chorando descontroladamente. Eduardo se abaixou ao lado dela, falando baixo, mas no microfone, para todos ouvirem. Isabela, você é uma mulher inteligente e bonita. Podia ter tido qualquer coisa na vida. Por que escolheu esse caminho? Porque eu não sabia como ser amada de verdade. Ela soluçou. Ninguém nunca me ensinou isso. Só me ensinaram a conseguir as coisas usando a beleza e a inteligência. Foi a primeira vez que Rosa viu humanidade naquela mulher. Por um momento, Isabela não era a vilã calculista, mas uma pessoa perdida que nunca havia aprendido o valor do amor verdadeiro. Ainda dá tempo de aprender, Eduardo disse gentilmente. Mas não comigo. Você precisa descobrir quem é quando não está fingindo ser outra pessoa. Rosa observou Eduardo ajudar Isabela a se levantar, tratando-a com dignidade mesmo depois de tudo. Aquilo confirmou o que ela sempre soube. Ele era genuinamente um homem bom. Meus amigos, Eduardo voltou a falar para os convidados. Sei que vieram aqui para uma festa. A festa não acontecerá, mas gostaria que ficassem para um jantar. Quero agradecer a todos que estiveram aqui no momento mais difícil da minha vida. Muitos convidados se aproximaram de Eduardo para cumprimentá-lo, elogiando sua coragem. Rosa tentou se afastar discretamente, mas Dr. Antônio, pai de Eduardo, a interceptou. Rosa, não vá embora. Nossa família tem uma dívida eterna com a senhora. Não precisa, Dr. Antônio. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. Não fez. A senhora teve coragem que muitas pessoas não teriam. Ele segurou as mãos dela. Quero propor algo. Nossa empresa está precisando de uma supervisora de limpeza para todos os nossos prédios. O salário é 3 vezes o que a senhora ganha aqui. Rosa ficou sem palavras. Não conseguia acreditar que sua vida estava mudando daquela forma. Eduardo se aproximou deles. Rosa, aceite a proposta do meu pai. Você merece muito mais do que tem recebido na vida. Mas, senhor Eduardo, e o senhor, como vai ficar? Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via no rosto dele o dia todo. Vou ficar bem. Vou cuidar da minha saúde. Vou viajar. Vou aproveitar o tempo que tenho. E quem sabe um dia encontre alguém que me ame de verdade. Rosa olhou ao redor e viu Isabela sendo consolada por Helena e Camila, que apesar de tudo não a abandonaram. Viu famílias se reconciliando, pessoas conversando sobre a importância da honestidade.
Viu um momento de verdade em meio a tanto luxo superficial. Aceito a proposta, Dr. Antônio, e prometo honrar a confiança que estão depositando em mim. Naquela noite, Rosa voltou para casa com um contrato de trabalho que mudaria sua vida para sempre. Mas mais importante que o dinheiro, voltou com a certeza de que havia feito a coisa certa, que havia salvado um homem bom de um destino terrível. Eduardo cancelou a lua de mel e passou os primeiros dias depois do casamento cancelado descansando, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Rosa o visitou algumas vezes, e eles desenvolveram uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e honestidade. Isabela saiu da cidade algumas semanas depois, dizendo que ia se tratar com psicólogos e tentar entender por que havia se tornado tão calculista. Deixou uma carta para Eduardo pedindo perdão e reconhecendo que ele merecia coisa muito melhor. A história se espalhou pelos jornais, mas de uma forma positiva. Rosa foi retratada como a heroína que salvou um homem bom, e sua coragem inspirou muitas outras pessoas a falarem a verdade em situações difíceis. Eduardo descobriu que, sabendo da verdade sobre sua condição e livre de relacionamentos tóxicos, sua saúde até melhorou. Os médicos disseram que o estresse emocional de um casamento ruim poderia realmente ter piorado seu quadro. E Rosa, pela primeira vez em muitos anos, se sentia orgulhosa de quem era. Não era apenas uma faxineira. Era uma mulher de caráter que não se curvava diante da injustiça, mesmo quando isso significava riscos pessoais. O casamento do século não aconteceu, mas algo muito mais importante nasceu naquele dia. A prova de que a verdade, a coragem e a decência ainda existem no mundo, e que às vezes vêm dos lugares mais inesperados. 3 meses haviam se passado desde o casamento que abalou a cidade inteira. Rosa Pereira estava em seu novo escritório no edifício empresarial Salvatore, observando pela janela panorâmica a movimentação da avenida principal. Ainda não conseguia acreditar na mudança radical que sua vida havia tomado depois daquele dia fatídico. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Márcia, que agora trabalhava como sua assistente na empresa de limpeza que Rosa havia sido promovida a supervisionar. Rosa, o senhor Eduardo está aqui. Disse que precisa falar com você sobre o projeto social da Fundação Esperança. Rosa sorriu. Eduardo havia criado a fundação para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, e ela havia se tornado a coordenadora do programa de inserção profissional. Era irônico como a vida tinha seus próprios planos. Pode mandar ele entrar, Márcia. Eduardo entrou no escritório com aquele sorriso genuíno que Rosa aprendera a valorizar. Ele estava visivelmente mais saudável, mais leve, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. A barba estava bem cuidada. Os olhos brilhavam com uma vitalidade que ela não via desde antes do dia do casamento cancelado. Rosa, como está se adaptando ao novo cargo? Eduardo se sentou na poltrona à frente da mesa dela, um contraste interessante com suas posições sociais anteriores. Ainda parece um sonho, para ser sincera. Nunca imaginei que estaria dirigindo um programa que emprega mais de 200 pessoas. Rosa organizou alguns papéis na mesa. E você, Eduardo? Como tem se sentido? Eduardo suspirou, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Melhor do que imaginava possível. Sabe, descobrir que alguém próximo planejava sua morte, mesmo que fosse apenas nos pensamentos, muda a perspectiva de uma pessoa sobre tudo. E Isabela? Soube que ela voltou à cidade semana passada. Sim, ela me procurou. Eduardo pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Rosa, tem algumas coisas que aconteceram que você precisa saber. Coisas que vão fechar definitivamente esse capítulo das nossas vidas. Rosa sentiu uma pontada de ansiedade. O que aconteceu? Isabela passou esses 3 meses em tratamento psicológico intensivo em São Paulo. Ela descobriu coisas sobre si mesma que explicam muito do que aconteceu. Eduardo se inclinou para a frente. A família dela realmente estava falindo, mas havia algo mais profundo por trás das ações dela. Que tipo de coisa? Trauma de abandono severo. O pai dela a abandonou emocionalmente desde criança. Só dava atenção quando ela conseguia coisas materiais ou status social. A mãe sempre disse que o único valor de uma mulher era conseguir um casamento vantajoso. Eduardo balançou a cabeça tristemente.
Isabela nunca aprendeu a receber ou dar amor genuíno. Para ela, relacionamentos sempre foram transações. Rosa sentiu uma pontada de compaixão inesperada. Isso não justifica o que ela planejou fazer, mas explica muito. Exatamente. E tem mais. Ela descobriu durante a terapia que nunca teria conseguido executar o plano. Quando chegasse na hora real, sua consciência não permitiria. Ela estava se torturando por pensamentos que provavelmente nunca se tornariam ações. Como você sabe disso? Eduardo respirou fundo. Porque ela pediu para falar comigo, e eu aceitei encontrá-la. Rosa franziu a testa, preocupada. Eduardo, você tem certeza de que foi uma boa ideia? Foi necessário, Rosa. Para os dois. Nos encontramos na presença de Dr. Silva e da psicóloga dela. Foi esclarecedor. Eduardo se levantou e foi até a janela, observando a cidade lá embaixo. Isabela me pediu perdão de uma forma que nunca vi antes. Não foi dramática ou manipulativa, foi genuína. Ela reconheceu que me viu como um objeto, não como pessoa, que nunca tentou realmente me conhecer ou amar. E como você se sentiu ouvindo isso? Alívio, principalmente. Confirmou que minha decisão de cancelar o casamento foi correta. Mas também senti pena dela, Rosa. Imagina viver uma vida inteira sem saber o que é amor verdadeiro? Rosa se levantou também, aproximando-se dele na janela. E agora? O que vai acontecer com ela? Ela decidiu se mudar definitivamente para outro estado. Vai trabalhar numa ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Quer usar a experiência dela para ajudar outras mulheres a não cometerem os mesmos erros. Eduardo sorriu tristemente. É uma forma de ela tentar reparar os danos que causou, mesmo que indiretamente. Isso é inesperadamente maduro da parte dela. As pessoas podem mudar, Rosa, quando reconhecem genuinamente seus erros e se comprometem com a mudança. Eduardo se virou para ela. Mas não foi só sobre Isabela que vim falar com você hoje. Rosa sentiu o coração acelerar ligeiramente. Do que mais? Da vida, do futuro, de como pessoas corajosas como você me inspiram a ser melhor todos os dias. Eduardo, você não precisa me agradecer eternamente pelo que fiz. Qualquer pessoa decente... Não, Rosa. Não qualquer pessoa. Eduardo interrompeu gentilmente. A maioria das pessoas teria ficado calada por medo, por conveniência, por não querer se envolver. Você arriscou tudo para fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia perder muito. Eduardo voltou para a poltrona, mas desta vez se sentou na beirada, mais próximo. Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já foi casada? Tem família? Rosa sorriu, uma pontada de melancolia passando pelos olhos. Fui noiva uma vez, há muitos anos. Ele decidiu que uma mulher que trabalhava limpando casas não era boa o suficiente para ele quando conseguiu uma promoção no banco. Que idiota! Eduardo disse sem hesitar. Desculpe a franqueza, mas qualquer homem que não enxerga o valor, a integridade e a força que você tem não merece nem um minuto do seu tempo. Rosa riu, genuinamente tocada. Obrigada, Eduardo. Mas aprendi que às vezes as coisas não dão certo porque não era para dar mesmo. Talvez se tivesse casado com ele, não estaria aqui hoje, nesta posição, tendo feito a diferença na sua vida. Exato. E falando em fazer diferença, Eduardo se levantou novamente, desta vez pegando um envelope da mesa dela. Tenho uma surpresa que preparei para você. Que surpresa? Abra. Rosa abriu o envelope com curiosidade e encontrou uma carta oficial e o que parecia ser uma escritura. Conforme lia, seus olhos foram se arregalando de surpresa. Eduardo, isso não pode ser real. É completamente real. A casa na Rua das Flores, número 247, é sua. Quitada, escriturada, sem nenhuma dívida ou pendência. Rosa sentiu as pernas bambearem. Eu não posso aceitar isso. É demais. Rosa, por favor, me deixe explicar. Eduardo se aproximou, pegando gentilmente as mãos dela. Essa casa estava vazia há 2 anos. Era da minha avó, que faleceu. E eu não sabia o que fazer com ela. Quando pensei em você, vivendo naquele apartamento minúsculo depois de tudo que fez, soube exatamente qual era o destino certo para aquela casa. Mas Eduardo, não é caridade, Rosa. É reconhecimento, é justiça. Você salvou minha vida, literalmente.
Me deu a chance de descobrir quem eu realmente sou quando não estou sendo manipulado ou usado. Eduardo sorriu. E tem mais uma coisa. Mais? Quero oferecer uma sociedade na empresa de limpeza. 50% para você. Você transformou o departamento em 3 meses, criou programas de qualificação profissional, aumentou a satisfação dos funcionários e dobrou a eficiência. Que Rosa se sentou pesadamente na cadeira tentando processar tudo. Eduardo, isso está acontecendo rápido demais. Não sei se mereço tudo isso. Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, falando com sinceridade profunda. Rosa, você sabe qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Que o valor das pessoas não tem nada a ver com dinheiro, posição social ou aparências. Tem a ver com caráter, coragem e bondade genuína. Ele parou, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Você é a pessoa mais íntegra que conheço. E eu gostaria muito de ter você não só como sócia nos negócios, mas como companheira na vida. Rosa o encarou em choque. Eduardo, o que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você, Rosa. Não pela gratidão do que fez, mas por quem você é. Pela forma como trata as pessoas, pela sua coragem, pela sua bondade, pela sua força. Eduardo segurou a mão dela. Sei que parece loucura, sei que somos de mundos diferentes. Eduardo, Rosa começou, mas ele continuou. Não precisa me responder agora. Só queria que soubesse. E independentemente da resposta, a casa e a sociedade são suas, porque você as merece. Rosa ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo. Depois se levantou e foi até a janela novamente. Eduardo a seguindo com os olhos. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Rosa disse finalmente. O quê? Como a vida tem formas estranhas de colocar as pessoas certas nos lugares certos na hora certa. Ela se virou para ele. Se eu não tivesse perdido meu antigo emprego, não estaria no palacete naquele dia. Se Isabela não tivesse feito aquela conversa, eu nunca teria conhecido o homem maravilhoso que você realmente é. Eduardo se aproximou devagar. E o que isso significa? Rosa sorriu, lágrimas de felicidade nos olhos. Significa que sim, Eduardo. Sim para a sociedade, sim para a casa e sim para descobrirmos juntos o que pode nascer entre nós. Eduardo a abraçou, e Rosa sentiu pela primeira vez em muitos anos que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, Rosa estava no jardim de sua nova casa, que ela havia transformado num lar acolhedor, preparando um almoço para Eduardo, Márcia e alguns funcionários da empresa que se tornaram verdadeiros amigos. A limpeza Rosa em Eduardo havia se tornado referência na cidade, não apenas pela qualidade dos serviços, mas pelos programas sociais que desenvolviam. Eduardo apareceu na cozinha, abraçando-a por trás enquanto ela temperava a salada. Como posso ajudar? Pode ir chamando o pessoal, está quase pronto. Enquanto todos se reuniam ao redor da mesa, Rosa observou aquelas pessoas que agora faziam parte da sua vida. Márcia, que havia descoberto talento para a administração. Paulo, ex-flanelinha que agora era coordenador de uma das equipes. Fernanda, mãe solteira que havia se tornado especialista em limpeza hospitalar. Todas pessoas simples que, quando receberam oportunidades reais, mostraram potencial incrível. Rosa, Eduardo disse levantando o copo de suco. Gostaria de fazer um brinde. Todos levantaram seus copos. A Rosa, que me ensinou que heróis de verdade não usam capas ou aparecem nos jornais. São pessoas comuns que fazem a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro, mesmo quando ninguém está vendo. Eduardo olhou diretamente para ela. E que nos ensina todos os dias que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela é. Saúde! Todos disseram em coro. Rosa sentiu os olhos marejarem. Não pelas conquistas materiais, mas pela sensação profunda de pertencimento, de amor genuíno, de propósito. Naquela tarde, quando todos foram embora, Rosa e Eduardo ficaram na varanda, observando o pôr do sol. Eduardo segurava a mão dela, os dois em silêncio confortável. Eduardo, Rosa disse finalmente. Sim, obrigada. Por quê? Rosa sorriu, apertando a mão dele. Por me mostrar que às vezes, quando fazemos a coisa certa, a vida nos recompensa de formas que nunca imaginamos possíveis. Eduardo a beijou na testa.
Obrigado você, Rosa, por me salvar de mim mesmo e por me ensinar o que é amor de verdade. Enquanto o sol se punha, Rosa refletiu sobre a jornada incrível que a trouxera até ali. De faxineira invisível à empresária respeitada. De mulher solitária à pessoa amada. De espectadora silenciosa à protagonista da própria vida. E a lição mais importante de todas: que coragem não é ausência de medo, mas fazer o que é certo apesar do medo. Que dignidade não depende de conta bancária. E que o amor verdadeiro, quando finalmente chega, vale toda a espera e todo o sofrimento anterior. Na cidade, as pessoas ainda comentavam sobre o casamento cancelado que virou lenda. Mas Rosa sabia que a história real não era sobre um casamento que não aconteceu. Era sobre como uma decisão corajosa mudou 3 vidas para sempre. A sua, a de Eduardo, e até mesmo a de Isabela, que agora ajudava outras mulheres a encontrarem seu próprio valor. E que, às vezes, os finais mais felizes nascem dos começos mais improváveis. Fim da história.